Olá, sou o pastor Ailton e quero lhes falar: Deus remove o velho para estabelecer o novo. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 4, lemos: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Amigos, nesses 4 versículos podemos ver o contraste entre o novo e o velho. Enquanto os olhos de Eli estavam se apagando, o do novo Samuel estavam acesos. Mas não somente os olhos de Samuel estavam abertos, mas também os seus ouvidos estavam atentos, mesmo sendo quase ao amanhecer, quando as lâmpadas do candeeiro seriam apagadas. Ainda sob a luz do candeeiro de 7 lâmpadas, que figuram o Espírito do Senhor, Deus faz ouvir a sua voz, não ao velho sacerdote, que há muito deixara de atender, mas ao menino Samuel, que prontamente responde: Eis-me aqui, Senhor. A velhice estava apagando a visão natural de Eli, mas o pior era a sua cegueira espiritual. A voz e a visão de Deus não será mais para aqueles que se entregaram, que estão desanimados, mas Deus continua a bradar dentro da sua e das nossas casas. Deus continua a bradar dentro de cada casa. Ele chama por nomes, que porventura se dispõe a ouvir a sua voz. Para Eli, já não havia mais remédio, nenhuma palavra de advertência ou recomendação, apenas uma declaração de condenação. Mas o Senhor insiste com aqueles que ainda podem ouvir. Há lares, há famílias que ainda há uma esperança, porque brota um renovo. Pode haver uma criança, um adolescente, um jovem, capaz de ouvir a voz do Senhor, com a disposição de responder: Eis-me aqui, Senhor. Fala que o seu servo ouve. Naqueles dias havia uma criança, capaz de ouvir a voz do Senhor. Será que na sua casa há alguém com esta capacidade de ouvir o chamado do Senhor? Será que na nação brasileira há ouvidos puros para ouvir a voz do Senhor? O Senhor está chamando por nomes, está bradando pela extensão desse país e tantos outros em volta da terra por Marcos, Antônio, Maria, Pedro, João e tantos outros nomes. O Senhor está chamando por meninos, ainda nos dias de hoje. Nos enganamos muitas vezes quando pensamos que a voz de Deus será ouvida pelos grandes, pelos líderes religiosos desta nação. Mas quem sabe, se muitos desses já não podem mais ouvir, estão comprometidos demais com a estrutura, com seus cargos, com a liturgia, com o prestígio e com a honra própria. Porque já não mais ouve a voz do Senhor, que nesse momento já desistiu desses, e agora esteja chamando por meninos e por jovens. Talvez até mesmo as estruturas da igreja brasileiras e de outras nações estejam precisando ser renovadas. Eli era sacerdote, mas seus olhos espirituais estavam fechados porque ele desistira de enxergar. Desistiu de ver o que estava errado, desistiu de agir contra o erro, desistiu de tomar providências contra aquilo que estava errado dentro da sua casa e na casa do seu Senhor. Eli até percebe o erro, os escândalos e a rebelião e implora ao sacerdote que os cometia, que por acaso eram seus 2 filhos, Hofni e Finéias, que não praticasse tais delitos. Mas eles não atendem. Todavia não cabia a Eli implorar mudança aos seus filhos. Era o seu papel tomar atitudes para impedi-los. Eli permitiu que a vergonha e a imoralidade de sua casa se instalasse no santuário, no templo do Senhor. Fora duramente advertido por Deus contra esta situação, mas nada fez. Pelo que o Senhor não somente decidiu remover Eli das suas funções de sacerdote, mas também haveria de punir toda a casa de Eli, com a morte daqueles 2 jovens, e não somente eles, mas também da sua posteridade para sempre. Amigos, nós devemos ser sacerdotes fiéis dentro de nossas casas. Não podemos desistir de enxergar o erro sob o nosso teto,
muito menos de tomar a atitude que nos cabe, como pais, sob a pena de nossas casas ruírem sobre nós, e nossos filhos e a nossa descendência não subsistir, como aconteceu com a casa de Edom. Se há muito que você não ouve Deus falar contigo, fique atento, porque certamente há algo que Ele quer revelar a você. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.